Você já passou um período na sua vida que você falou assim, cara, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Não é possível que eu sou a pessoa que eu logo tô passando por isso. É exatamente esse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Nesses últimos dias eu tenho sumido porque minha esposa foi diagnosticada com câncer e duas doenças autoimunes. Como é que você consegue reagir a isso sendo um ser humano? Como é que eu e você podemos reagir a situações que a vida muitas das vezes nos traz e a gente tem que lidar com a situação? Se você quer saber uma maneira sem você se enfiar em álcool, se você se enfiar nas drogas, sem você se enfiar na promiscuidade, uma maneira que você consegue lidar com isso, por favor, fique até o final do vídeo. Pessoal, mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marito. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a situação real do ser humano. Como vocês sabem, eu moro aqui na Califórnia, especificamente em Hollywood. Estou literalmente aqui no meio da bagaceira. Vivo exatamente no centro de Hollywood, no meio da atração turística, né? E de algum dos meus vídeos eu falo sobre empreendimento, falo sobre o negócio que eu estou rodando, falo sobre a minha vida, falo sobre como é viver aqui, falo sobre algumas táticas, né, dos vídeos passados para você não passar tanto perrengue. Mas eu queria falar mais do que ações que nós temos que fazer nessa vida, mas como você consegue lidar com problemas à luz de um ser humano que é igual a você. Eu não sou diferente de você, pessoal. Eu vim de Porto Velho, Rondônia. Estou aqui nos Estados Unidos tentando viver e ganhar a vida assim como você. Agora, o que você poderá fazer? Porque provavelmente, talvez não na intensidade que eu estou passando, mas mais cedo ou mais tarde, você vai sofrer um problema na sua vida? Como é que você pode reagir a isso? O que você pode fazer para passar por cima dessa situação? E outra, tem como conseguir fazer isso sozinho, sem ajuda de ninguém? Então vamos dar um exemplo para você. Eu nos últimos meses estou sumido aqui, um pouco sumido, porque foi uma situação muito complicada. A esposa que eu tenho, ela foi diagnosticada com duas doenças autoimunes e um câncer. Para você que não sabe, duas doenças autoimunes são doenças que não têm cura. São doenças que, independentemente, algumas têm tratamento, outras não têm. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A esclerose múltipla não chega a ser uma doença autoimune rara, mas é uma doença autoimune muito complicada. Ela te gera fadiga, ela te gera outros tipos de situações adversas e etc. Né? Você pode pesquisar. Como é que você lidar com o descobrimento de uma doença assim? Como é que você reage quando você descobre uma doença assim? E outra, essas duas doenças, um câncer sanguíneo. O que você faz? Aí que entra o ser humano. Aí que entra a realidade, a prática. Aí o Deus teórico, o Deus de teoria, já não faz tanto sentido para mim. Né? Aquele Deus que fica lá no trono, julgando as pessoas, né? Falando o que é certo, o que é errado, através da sua palavra, já não funciona tanto para mim. Agora eu preciso daquele Deus na prática, eu preciso daquele Deus que está aqui do meu lado. O que é muito diferente, né? Daquele Deus somente lá em cima. E é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. É muito difícil você conseguir lidar com uma situação assim. Eu estava conversando com um pastor hoje, ele falou, cara, teu fardo tá pesado. Meu. E realmente, o fardo muitas das vezes ele é muito pesado. Se a gente for fazer uma analogia com a vida de Jó, a gente vai conseguir observar muitos aspectos que às vezes a gente só pensa que acontece com os outros e com a gente não acontece. Às vezes não pode acontecer com você, mas pode acontecer com o seu filho, mas pode acontecer com sua esposa,
mas pode acontecer com a sua mãe, com o seu pai, com um familiar que você tanto ama. E se um dia a doença, se um dia o desespero, se um dia uma situação adversa dessa bater na sua porta, como é que você vai reagir a isso? Né? Se você vive em parede de meia com o seu vizinho, o telhado dele está pegando fogo, é problema seu também. Então você precisa ter essa mentalidade ecológica nesse aspecto também, mas como é que você consegue reagir a essa situação, cara? Olhando para a vida de Jó, a gente consegue observar, galera, muitos aspectos, aquilo meio que abriu uma cortina do entendimento do que é o bem, do que é o mal e como as coisas ruins às vezes acontecem na nossa vida. Jó perdeu tudo, literalmente tudo, né? Começou pelos seus gados, pelos seus bens. Na verdade, a situação de Jó é bem interessante. Se você for lá na Bíblia, quer ver? Vamos abrir a Bíblia aqui. Se você for lá na Bíblia, vamos abrir a Bíblia aqui em Jó capítulo 1. Você vai observar assim, ó. No versículo 6, capítulo 1, versículo 6, fala assim: a primeira provação de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Versículo 8. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e justo que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Satanás provando a Deus, né? O Senhor abençoa ele também, né? Como é que não vai abençoar, não vai temer, não vai ser íntegro a ti? O Senhor só dá coisa boa para ele, né? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque diretamente nele. Se você quiser ler o restante da trama, continue lendo o capítulo 1, mas eu não quero me estender muito na história de Jó. Final das contas, galera, Deus pergunta a Satanás: tem observado o meu servo Jó? E adivinha o que Satanás falou? Claro que eu tenho, mas isso é óbvio. Eu tenho observado todo mundo, inclusive o seu servo Jó. Homem perfeito, muito dinheiro, muita saúde, boa família. A Bíblia fala que quando os filhos dele estavam fazendo festa, Jó às vezes pensava: pô, meus filhos podem ter pecado contra Deus no seu coração, eu vou oferecer um sacrifício, já que Jesus não tinha vindo morrer nesse mundo. A expiação pelos pecados era feita através do sacrifício de cordeiros. Então Jó ofereceu um sacrifício para o perdão dos pecados dos filhos, caso um deles tenham cometido algum pecado contra Deus no coração, né? Olha só o trabalho de intercessão de um pai para com os filhos. Aí Satanás chega e fala bem assim: poxa, também, né? Desse jeito aí, pô, como é que não quer? É só bênção. E aí, como é que vai fazer? Deixa eu ferir tudo, né? Ele ainda fala para Deus: fere, estende a sua mão e fere. Deus permite que Satanás fira. Esse é o primeiro ensinamento que nós devemos tirar, pessoal, desse vídeo. Deus, ele nunca vai ferir você. A Bíblia fala que Deus é amor, em João. Se Deus é amor, como é que um amor pode machucar você? A Bíblia também fala que se vocês, seres humanos, feitos de carne e osso, são ruins, e mesmo sendo ruins, conseguem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais o vosso Pai que está nos céus não dará tudo que vocês pedirem a Ele. Primeiro ensinamento do vídeo: de Deus nada vem coisa ruim. Não vem nada, pessoal. Só vem coisa boa. De Deus só vem
bênção, só vem amor, só vem situações de bênção. Então por que essas coisas acontecem na sua vida? Exatamente porque nesse mundo a chuva cai para o justo e para o injusto. A chuva cai para ambos, para a pessoa que faz bem, para a pessoa que faz mal. Aqui em Hollywood tem muitos homeless. É muito comum você ver pessoas sem teto na rua, usuários de droga, como na Cracolândia, né? E às vezes eu fiquei perguntando para mim assim, Senhor, olha só esse cara aqui. Eu sei que ele é um ser humano como qualquer outro ser humano, carece da tua misericórdia, carece da tua misericórdia. Mas, poxa, o cara fuma, o cara bebe, o cara usa droga, o cara usa crack, meu, e o cara é saudável, meu. Assim, eu não sei se realmente tem um problema de saúde, mas aparentemente é saudável, meu. Aí vem uma pessoa que não fuma, não bebe, tenta fazer as coisas certas e pega 2 doenças e um câncer. Como entender esse sofrimento, pessoal? Como reagir a uma situação assim? Quando vê aquela carreta de sofrimento na sua vida, quando você perde um parente inesperadamente, ou pode ter se esperando perder seu parente. Como é que você pode conseguir reagir a essas situações que a vida lhe mostra? Porque as coisas não acontecem só com o seu vizinho, não acontece com você também. Entendendo o ponto de vista que Deus é amor e que de Deus não vem nada ruim, nós podemos observar, pessoal, e entender esse versículo que eu quero mostrar para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele fala bem assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que um câncer pode contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Como é que uma esclerose múltipla, uma esclerose múltipla consegue contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Como é que um câncer sanguíneo, mieloma, consegue contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Como é que um câncer de pâncreas? Como é que um acidente de trânsito? Como é que uma perca de um membro da sua família, dos seus pais, do seu filho? Como você descobre quando o seu filho está com câncer? Como isso pode contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Às vezes é difícil a gente entender isso. E eu orava a Deus e falava assim, Senhor, cara, me ajude a entender por que o mal consegue contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala que tudo, tanto o mal quanto o bem, quanto o sol, quanto a chuva, quanto o frio, o calor, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? A Bíblia fala, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então aqueles que amam a Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou tentam guardar os mandamentos de Deus. Então significa que aquelas pessoas que andam ou tentam andar certinho também têm probabilidade de sofrer? E grande, pessoal. Mas é como diz, né? Os sofrimentos de hoje nunca se igualarão com a glória do que tem por vir aí pela frente. Esse corpo que nós temos hoje é um corpo onde você descansa, ele vira pó e a sua alma volta para o Criador. Literalmente volta para o Criador. Você já viu uma pessoa morrer, pessoal? Ela, um segundo está aqui, um segundo depois, é como se não estivesse ali. É como se o backup fosse para a nuvem. Ou seja, você está com o material ali, mas o espiritual, a alma,
porque você não tem uma alma, você é uma alma, fosse embora. E é exatamente o que acontece, né? Tem um pastor muito querido que eu gosto muito, ele fala uma frase bem assim. Pastor Alejandro Bulhão. Ele fala bem assim: se eu morresse, as cinzas que eu tenho não daria para dublar nenhuma flor. Isso é o nosso valor, pessoal, nesse mundo. Corporal, material. Se a gente morre e é cremado, a gente não dá para adubar nenhuma flor. Para Deus você é valioso, querido. A situação que você está passando, Deus nunca se esqueceu de você. Você se lembra daquele episódio de Ezequias, quando o profeta fala bem assim: Ezequias, prepara a tua casa, arruma que tu vai descansar. E o profeta pega, levanta, vira as costas e vai. Quando ele está saindo do templo, porque Ezequias era um rei, Ezequias costa a cabeça na parede e chora. E naquele momento onde Ezequias chora sozinho, sem ninguém ver, Deus está vendo o choro de Ezequias. Às vezes você pode estar pensando que ninguém vê a lágrima que escorre quando você está dirigindo o seu carro. Quando você deita no travesseiro e às vezes não consegue dormir pensando no passado, nas situações que te machucam, nos erros que você cometeu. Mas eu quero te falar hoje, em nome de Jesus, pessoal. Não há nada impossível que Deus não possa fazer na sua vida. Os médicos podem ter desacreditado você, falar que o seu problema não tem solução, falar que você é um caso perdido, como falaram para minha esposa. E aí, qual vai ser a sua relação? Qual vai ser a sua reação diante disso? Qual vai ser a sua relação com Deus? Você vai ficar chateado? Você pode ficar. A primeira coisa que você tem que fazer nesse momento é fechar a porta do seu quarto e orar a Deus, abrir seu coração a Deus. Mas não é orar, Senhor Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, nosso. Não, pessoal. Você precisa chegar e falar, abrir meu e falar assim, ó, pelo amor de Deus, cara, isso não, cara. Acontece com todo mundo e fala, abre, ser sincero, fala assim, eu não aguento mais, não acredito que tu existe, isso acontece comigo, só acontece comigo. E fala, pessoal. Sincero com Deus, sinceridade é o que Deus espera de mim, de você. Eu não sei qual o problema que você pode estar passando hoje. Eu não sei qual a situação advergente que você está passando hoje. Mas uma coisa eu sei. Tenho uma plena convicção disso. Que tudo que você está passando, alguma coisa vai contribuir para o seu bem. Porque o que Deus faz não é evitar que o problema entre na sua casa, entre na sua vida, mas é transformar aquele problema numa bênção para a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe cuide, que Deus lhe guarde na palma de sua mão. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, de curtir, de compartilhar com seus amigos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pessoal. Às vezes uma pessoa está passando por um problema muito grande e às vezes você, na sua inocência, não consegue explicar o que está acontecendo e talvez esse vídeo possa ajudar essa pessoa que está passando por esse grande problema, até um problema de tirar a sua própria vida. E para as pessoas que um dia pensaram ou pensam nesse exato momento de tirar a sua vida por um problema que está passando, eu falo para você, você não quer tirar a sua vida. Você não quer acabar com a sua vida, porque isso não é instinto do ser humano. O que você quer é acabar com o seu sofrimento, querido. Suporte um pouquinho só mais esse sofrimento que você está passando e você vai ver que um dia você vai ficar feliz e não vai se arrepender de não ter tirado sua vida. Continue firme. Tenha força, tenha coragem. Eu falo para você, a gente precisa de você aqui, a gente precisa dos seus talentos nesse mundo. Talvez você possa ser aquela pessoa que vai mudar a vida de milhares de pessoas com o seu testemunho. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.